Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ter mais uma aula aqui do Colégio Seduca Journey. Eu sou o professor João e hoje eu vou estar trazendo para vocês uma aula de geografia, um conteúdo muito interessante, muito importante para a nossa compreensão da nossa sociedade, tá? Do mundo em que vivemos, e nós, principalmente nós, enquanto brasileiros, temos que estudar esse conteúdo, conhecer com profundidade esse tema, que é o tema da população brasileira, tá? Nós vamos estudar alguns conceitos importantes sobre a nossa população, a sua formação, como que a gente mede o crescimento da população. Vamos estudar as características gerais da população brasileira, que é uma coisa, né, evidentemente muito importante para nós enquanto brasileiros. Não tem como a gente se situar bem na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, não tem como a gente agir conscientemente, né, com consciência na nossa sociedade, se a gente não conhecer como que a nossa sociedade está estabelecida, está estruturada, quais são as características do nosso povo, como que funciona a organização do nosso povo, como que tem sido o crescimento da população. Ou seja, a gente precisa conhecer o povo brasileiro, né? A gente precisa conhecer a sua formação, suas características para entender bem os nossos dias, tá? Para entender nossa sociedade e assim por diante. E nós, enquanto brasileiros, fazemos parte desse processo, esse processo de formação, né? Então, quando a gente estuda as características do povo brasileiro, nós estamos conhecendo também a nós mesmos, né? A nossa história, nossa família, o modo como a gente vive, tudo está ligado uma coisa com outra, né? Então, o que a gente vai fazer nessa aula, a gente vai começar a estudar as características do povo brasileiro, tá? Para isso, a gente vai ter que compreender alguns conceitos importantes, tá? Mas isso a gente vai vendo aí passo a passo durante a nossa aula, tudo bem? Bom, quando a gente está falando então dos estudos sobre uma determinada população, um determinado povo, a gente está falando de demografia, tá, pessoal? Veja bem, esse termo demografia, a etimologia dele, ou seja, a origem desse termo, é a junção de duas palavras gregas, tá? Nós sabemos, né, vocês sabem muito bem que muitos dos termos científicos que nós usamos vêm lá dos termos grego e latinos também, tá? Mas, por exemplo, demografia é a junção de duas palavrinhas gregas, tá? A primeira parte, demo, vem do grego que significa povo, e grafia vem do grego que significa escrita, tá? Então seria literalmente escrita sobre o povo, mas o que quer dizer isso? Significa os estudos que a gente faz sobre um determinado povo, tá, pessoal? Então, quando a gente está falando que a gente quer estudar as características da população brasileira, estamos falando justamente da demografia brasileira, certo? Nós temos uma seguinte definição que vocês precisam compreender, tá? Uma definição bem técnica, então acompanhem aí comigo, ó. A demografia estuda os dados da população que permitem mapear suas dimensões, suas estruturas e sua distribuição pela superfície terrestre. Nossa, é uma definição bem, né, rica aí, tem bastante coisa que a gente pode prestar atenção nessa definição. Então vamos lá, veja bem. Primeiro, a demografia estuda os dados da população. Que dados que a gente está falando, pessoal? A gente está falando do crescimento da população, o número de nascimentos, o número de mortes, quantos habitantes tem, certo? Esses dados que a demografia estuda, tá? E bom, para que serve? Olha ali, ó, esses dados, eles permitem o quê? Mapear as suas dimensões, ou seja, qual é o tamanho da população brasileira? Quanto que a população brasileira cresceu nos últimos 10 anos? Qual é a diferença da população brasileira do século 21 para o século 20? Certo? A partir desses dados da demografia, a gente pode conhecer, né, esses dados para entender o tamanho, as dimensões da população, tá? E isso é muito importante. A gente também consegue entender as estruturas, a distribuição pela superfície terrestre, ou seja, onde tem mais população aqui no Brasil, no litoral, no interior, qual região brasileira que tem mais população, certo? Que é o norte, é o sul, sudeste, nordeste, e aí? Como que a gente vai conseguir esses dados? A parte da geografia que estuda isso é a demografia, tá? Então veja bem, ó, mais uma vez, preste atenção nessa definição, anote aí no teu caderno, tá? Qualquer coisa pausa o vídeo para anotar, porque essa definição é muito importante, tá? Demografia estuda os dados da população, tá? E esses dados permitem justamente mapear as dimensões, o tamanho dessa população, também sua distribuição e assim por diante, tá?
Tá, professor, mas por que eu preciso? Por que né, os estudiosos, por que é importante a gente saber os dados da população? Por que é importante a gente conhecer a demografia brasileira? Bom, além daquilo que eu falei na introdução dessa aula, sobre a importância de conhecer para poder entender a nossa sociedade, porque nós fazemos parte do povo brasileiro, tem uma questão muito importante que os governos fazem, tá? Por que é importante para o governo de um determinado país conhecer a demografia do seu país? Ou seja, conhecer as informações sobre o seu povo, sobre sua população. Por que é importante, pessoal? Pense aqui comigo, ó. Uma vez que essas informações foram reunidas, tá? Que esses dados sobre a população foram pesquisados e foram encontrados, essas informações demográficas, essas informações sobre a população, elas podem ser usadas para conseguir melhorar, ou seja, usadas para a melhoria das condições socioambientais de uma sociedade. Ou seja, se a sociedade brasileira, por exemplo, está com um problema, um problema de pobreza, ou um problema de saneamento básico, ou um problema de fome, certo? Então, como que eu vou fazer um mapeamento dessa situação? Como que eu vou saber quantas pessoas estão numa situação que elas estão com problemas sociais, que elas estão com problemas econômicos? Como que eu vou fazer isso? A partir da demografia. Por isso que é importante, tá? A gente aplicar a demografia, buscar os dados, as informações, certo? Sobre a população, os dados da população, porque conhecendo esses dados, a gente pode agir sobre a situação. Então, por exemplo, como é que o governo vai, de um determinado país, né? Não só no caso do Brasil, mas como é que determinado governo vai lutar contra a pobreza no seu país se ele não sabe de fato quantas pessoas vivem num determinado nível de pobreza? Como que ele vai fazer isso? Não tem como, pessoal. Então, a demografia, ela se justifica por causa disso. A gente precisa encontrar as informações, tá? Os governos, os estados e assim por diante, eles precisam ter as informações, os dados da população, que daí eles conseguem produzir mudanças necessárias, tá? Eles conseguem mudar a sociedade. Então eles podem lutar contra a pobreza, mudar questões econômicas, questões de saneamento, questão de organização social. Mas o governo, né, e os representantes do povo e tal, eles só conseguem fazer isso se eles tiverem os dados demográficos, ou seja, eles precisam da demografia, tá? Aqui no Brasil não é diferente, pessoal. Nós, para nós podermos mudar as questões sociais que precisam ser mudadas, mudar as questões econômicas, tentar diminuir os níveis de pobreza, a gente precisa saber justamente ter todos esses dados bem coletados, estudados, para que a gente possa criar soluções para isso. Por isso a importância da demografia, meus queridos. Sem a demografia, não tem como a gente fazer essas mudanças, porque a gente não sabe o que fazer, certo? Então começa por aí, tá? Veja bem, vamos resumir essa primeira parte aqui, ó. A demografia, ela coleta, né, ela estuda os dados da população, certo? Como que a população está distribuída, as dimensões da população, números e assim por diante. Por quê? Uma vez que a gente tem todos esses dados, a gente consegue pensar em políticas, consegue pensar em mudanças necessárias, tá? Mas se eu não tiver os dados, eu não vou saber, certo? Se eu não tiver dimensão do problema, tá? Eu não vou conseguir mudar esse problema. Por isso que a demografia é tão importante. Ela nos ajuda a ter as informações necessárias para realizar as mudanças necessárias na sociedade. Tudo bem? Então, pessoal, quando a gente estiver estudando daqui para frente os dados da população brasileira, taxa de crescimento, porque crescimento anual foi de tantos por cento, a taxa de natalidade cresceu, o crescimento vegetativo diminuiu, tudo isso aí vai ser muito importante porque, tendo todas essas noções, tá, a gente consegue ter uma ideia certeira do que precisa ser mudado, os motivos das mudanças econômicas e políticas do país, tá? Então isso é muito importante, pessoal. E lembrem-se, vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte, vocês, todos nós fazemos parte da demografia brasileira, dessa população brasileira. Então, nada mais justo, nada mais correto, né, do que nós buscarmos conhecer os dados da nossa demografia, os dados da nossa população, certo? Bom,
Estou falando muito de população, de povo e tal, né? Mas qual seria então uma definição adequada para a população? A gente precisa saber isso também. Em primeiro lugar, pessoal, a população é o conjunto de pessoas que reside em determinada área, certo? Então, por exemplo, ó, aqui eu estou numa sala aqui gravando, digamos que essa sala aqui seja um território nacional e tem duas pessoas aqui dentro dessa sala, dentro desse território. Tem eu e tem o professor Marcelo aqui junto comigo também. Nós seríamos então a população desse território, tá? População é o conjunto das pessoas que reside, que está em uma determinada área, certo? Ou seja, quando a gente está falando da população brasileira, a gente está falando do quê? Está falando do conjunto de todas as pessoas que residem dentro do território brasileiro, certo? E essa população, ela tem várias características, né? A gente pode analisar a população de um determinado país a partir de várias características, como por exemplo, gênero, né? Homens e mulheres, faixa etária, ou seja, tantos por cento são idosos, tantos por cento são jovens, são adultos, jovens adultos, adolescentes, crianças e assim por diante. A questão religiosa também serve para a gente analisar uma população. 90% dos brasileiros são cristãos, né? Independente da denominação. Então é um dado importante sobre a população brasileira. A etnia também, tá? Ou seja, eu sou descendente de africanos e não sei o que. O meu colega é descendente de não sei o que, não sei o que. Ou seja, as etnias que formaram o povo brasileiro, que são várias, e a gente depois vai falar mais sobre isso, mas isso também é um dado sobre a população. Tá? Para compreender a população, eu também tenho que ter uma noção das etnias que fazem parte daquela população, tá, meus queridos? A questão do idioma. Professor, aqui no Brasil é fácil, é só português. Será que é só português? Português é a nossa língua oficial, com certeza, mas se a gente pensar nas etnias indígenas, que são centenas, existem centenas de línguas, tá? Oficialmente elas não fazem parte do Estado brasileiro, mas tem muitas etnias dentro da população brasileira, como por exemplo os indígenas, que eles têm os seus idiomas. Então é outra coisa que a gente tem que conhecer para saber como é que é formada a população do nosso país. Questão da moradia também, condições de vida, diferenças econômicas. As diferenças econômicas também é uma característica importante que muda, né, dentro da população. Uma população de um país não é formada todo mundo pelo mesmo nível econômico, né, pessoal? Vocês sabem muito bem disso. Então, quando a gente está estudando a demografia de um determinado país, a população de um país, que é esse conjunto de pessoas que reside no território do país, a gente também tem que atentar para essas diferenças econômicas, além de todas essas outras características que eu mencionei ali para vocês, tá? Como gênero, faixa etária, religião, idioma, etnia e assim por diante. A população brasileira, né, da qual nós fazemos parte, eu e você, ela é uma população, aliás, formada por povos de várias etnias, ou seja, a demografia brasileira ela é muito rica, ela é muito variada, foi formada por vários povos, várias etnias, tá? Isso já existia, né, uma variedade étnica muito grande no Brasil, desde antes da colonização com os povos indígenas. As nações indígenas elas já eram muito diversas, muito diversificadas. A gente tinha, né, antes da colonização, os povos principais como Tupi-Guarani e assim por diante, tá? Mas Tupinambá, né? Vocês conhecem vários exemplos dessas etnias indígenas, mas a isso se soma os europeus que vieram para cá, tanto português como espanhóis, holandeses, franceses, tá? Porque não foram só os portugueses que influenciaram na formação étnica do Brasil. E também as imigrações, né, pessoal? As imigrações que aconteciam desde a época do Império, mas também muito durante o século XX, né? Italianos, poloneses, ucranianos, japoneses também, né? Aqui no norte do estado do Paraná a gente tem uma grande história de imigração japonesa, né? Em algumas cidades do norte do estado. Então, pessoal, quando a gente está falando da população brasileira, a gente tem que entender isso. Ela foi formada por povos de várias etnias. Por isso que, né, e vocês sabem disso, pensem nas pessoas que vocês conhecem, tá? Com certeza vocês vão poder identificar etnias de várias partes do mundo, né? Professor, eu tenho um amigo que ele é asiático, né? A família dele veio do Japão e assim por diante. Ou seja, ou tu mesmo pode ser um caso desse, né?
todos nós, o Brasil, ele é formado por essa mistura étnica muito rica e muito grande, tá? Porque realmente o Brasil foi formado por vários povos diferentes, tá? A gente tem um grande exemplo, né, na história da arte brasileira, esse quadro da Tarsila do Amaral, que é uma pintora brasileira que todos vocês conhecem. Esse quadro se chama Operários. E veja bem, ela tentou reproduzir nesse quadro justamente essa variedade étnica do povo brasileiro. Repara ali, ó, né? Se quiser até pode dar um pause aí na imagem, no vídeo, né? Pausa o vídeo, analisa a imagem aqui, tenta ali ver quantas etnias diferentes tu consegue identificar. São várias, né, pessoal? Várias. E isso representa o povo brasileiro, tá? Ou seja, quando a gente está estudando a população brasileira, uma das coisas que a gente vai perceber é essa grande variedade étnica, tá? Povos de origem africana, de origem indígena nativa, de origem europeia, de origem asiática, tudo isso misturado, e o resultado disso é o que a gente chama de população brasileira, de povo brasileiro, certo? O povo brasileiro, ele nunca foi um povo homogêneo, né, que tinha uma etnia só, nunca, nem na época dos indígenas, porque como eu falei, os próprios nativos, os próprios indígenas tinham várias etnias, várias mini-nações, né? Então, pessoal, a questão da variedade étnica é muito importante quando a gente está estudando demografia. Vocês não podem, e isso vale para os outros países também, tá, pessoal? Vocês não podem pensar que os estadunidenses, né, americanos, norte-americanos, enfim, o povo deles é assim, assim, assado. Tem que tomar cuidado, porque os Estados Unidos, como o Brasil, como qualquer outro povo do mundo, tem mistura étnica, tá? Tem mistura étnica. A origem dos povos, quando eles não tinham mistura étnica, isso aí tá lá atrás da história da humanidade, tá? Mas a partir do momento que o ser humano começou a migrar de um lugar para o outro, ele começou a se misturar, tá? Então, lógico, tem regiões que preservam, né, uma etnia mais específica, né, como por exemplo os povos eslavos lá da Europa Oriental, certo? Mas geralmente sempre vai ter ali pelo menos alguma mistura étnica. E em alguns casos, como o Brasil, essa mistura é muito grande, tá? Como eu falei, então, o Brasil, a população brasileira tem essa variedade étnica muito grande. Como ficou exemplificado aí nesse quadro famosíssimo da Tarsila do Amaral, certo? Bom, então quando a gente está falando de demografia brasileira, a gente percebe o seguinte, pessoal, ela foi marcada por um crescimento muito acelerado durante o século XX, certo? E durante o século XX, que teve esse crescimento acelerado, a gente percebeu também, né, e isso a partir dos estudos da demografia, tá, que no litoral brasileiro, no litoral atlântico, que se concentra uma maior densidade demográfica, tá? Veja bem, pessoal, agora tem um conceito muito importante que eu vou falar aqui, a gente vai comentar, qualquer coisa pausa, anota, vê de novo, porque isso aqui é um conceito chave, você tem que aprender isso aqui, certo? Que é a questão da densidade demográfica. Veja bem, o que é a densidade demográfica? A definição técnica é a seguinte, eu vou falar a definição, eu dou uma explicadinha aqui. A definição técnica é o seguinte para a densidade demográfica, ela é a relação entre a população e a superfície do território, ou seja, é nada mais nada menos do que a quantidade de pessoas que habitam uma determinada faixa de território, certo? Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Presta atenção. Tu conhece bem aqui a nossa escola, né? Eu tô aqui na sala do sexto ano A, do outro lado ali tem a sala do sexto ano B. Aqui na sala do sexto ano A tem duas pessoas, tem eu e o professor Marcelo. Na sala do sexto ano B tem 5 pessoas, tem outros professores, a Patrícia, enfim, tem 5 pessoas, aqui só tem 2. Ou seja, qual dessas duas salas, ou seja, qual desses dois territórios a densidade demográfica é maior? Vai ser lá na sala do sexto A, porque lá no mesmo território, no mesmo tamanho, tem mais pessoas do que aqui, certo? Ou seja, quanto mais pessoas tem numa determinada faixa de território, maior a densidade demográfica. Veja bem, densidade, vem da palavra denso, tá? Por isso que a gente fala que a maior densidade demográfica brasileira, ela é do litoral atlântico, do nosso litoral. Ou seja, o que isso quer dizer? Mais pessoas vivem no litoral brasileiro do que no interior brasileiro. A densidade demográfica é maior no litoral brasileiro do que no interior brasileiro, certo? E isso que é densidade demográfica, pessoal.
é a quantidade de pessoas que habitam determinada faixa de território, relação entre pessoas e a superfície do território, tá? Como eu falei, isso aqui é muito importante porque a gente precisa entender o que é densidade demográfica para poder analisar as taxas de crescimento do povo, tá? As mudanças das características de um povo, tudo bem? Então, ó, se tu não entendeu ainda, volta um pouquinho aqui no vídeo, certo? Para poder seguir bem aí com esse entendimento, certo? Veja bem, pessoal, analise esse mapa aqui comigo. Ó. Como eu falei, esse aqui é um mapa de densidade demográfica do Brasil. E olha que interessante, quanto mais escura a cor desse mapa, quer dizer que a densidade demográfica ela é maior. Ou seja, quanto mais escuro, mais pessoas habitam ali aquela região, tá? Então veja bem, vocês já podem fazer essa análise, mas, e lógico, junto com aquilo que eu acabei de falar, onde que é a maior densidade demográfica no território brasileiro? Onde, pessoal? Isso mesmo, no litoral, galera. Olha só a faixa aqui do território do litoral atlântico, né? Por causa do Oceano Atlântico aqui, que é o oceano que banha o nosso litoral, o litoral do nosso território. A densidade demográfica aqui no litoral atlântico, no litoral brasileiro, é muito maior do que aqui no interior. Pega aqui a região norte, aqui, ó, a região amazônica e tal. Ela tem muito... A densidade demográfica é muito menor do que do litoral. E lógico, né, pessoal? Isso aí tem tudo a ver com a história da colonização brasileira. Porque nos primeiros séculos, tanto o começo da colonização, vocês sabem muito bem, dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui e assim por diante. A história da colonização brasileira, ela se localizou mais no litoral do que no interior. Foi a partir, né, ao longo desses 500 anos de história do Brasil, que o interior do território foi sendo habitado, certo? As pessoas foram mudando e desbravando e conhecendo e se fixando nesses territórios. Só que, mesmo assim, de maneira muito mais devagar do que no litoral, tá? Então, pessoal, quando a gente está falando de densidade demográfica, é isso que a gente quer saber. A gente quer saber, prestando atenção nessa relação da quantidade de pessoas que habitam aquele território, a gente pode descobrir, então, quais localidades de um determinado território tem a densidade demográfica mais elevada, tá? A gente pode aplicar isso para várias coisas. Por exemplo, na cidade. Pense aqui na nossa cidade, cidade de Curitiba. Se a gente tem esse domínio desse conceito e a gente tem os dados demográficos, os dados da população da nossa cidade, a gente pode fazer uma análise da densidade demográfica. Por exemplo, qual será que é o bairro que tem maior densidade demográfica aqui na nossa cidade? É só a gente tem que pesquisar quantas pessoas habitam nos bairros que a gente está analisando e assim por diante. E aí a gente vai ver, vai conseguir ter essa resposta, certo? Então, pessoal, lembrem-se sempre disso. Densidade demográfica, esse conceito geográfico muito importante, ele serve para a gente conhecer, então, essa relação entre quantidade de pessoas e uma faixa de território. Quantas pessoas que habitam determinado território. E, como a gente percebeu, então, a densidade demográfica brasileira, ela está mais concentrada no litoral brasileiro do que no interior brasileiro, ou seja, mais pessoas, a maior parte da população brasileira habita nessa faixa mais escura ali. E isso tem tudo a ver com a história da colonização do território, certo? Bom, pessoal, falando então, né, a gente está continuando essa análise da população brasileira, isso aqui é uma grande introdução que nós estamos fazendo à população brasileira, a gente percebe um certo crescimento da população brasileira ao longo dos séculos. Isso aí, esse crescimento ele acompanha o crescimento da população mundial, tá? A população do mundo ela vem crescendo, né, numa curva cada vez mais íngreme, assim, mais acelerada ao longo da história, tá? Mas quando a gente está falando especificamente da população brasileira, a gente percebe o seguinte. Em primeiro lugar, a primeira vez que foi realizado um censo aqui no Brasil, e o que é um censo? Censo não é nada mais, nada menos do que fazer a contagem da população, tá? Então a gente tem um instituto, um dia eu vou falar sobre isso, mas o instituto vai lá, faz a contagem da população para saber quantos brasileiros tem, quantas pessoas tem aqui na nossa população, certo?
A primeira vez que isso aconteceu foi lá em 1872, na época do Segundo Reinado, na época do Império do Brasil, o imperador Dom Pedro II, tá? Foi feito lá então no final do século XIX, bastante tempo. E a partir de 1890, os governos brasileiros, aí em 1890 já era o governo republicano, né? Vocês sabem muito bem, que teve em 1889 a proclamação da República. A partir de então, os governos brasileiros começaram a fazer o censo a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, o governo brasileiro, fazia o censo da população, para ver quanto que tinha crescido, o número da população que tinha mudado a cada 10 anos. A gente teve algumas exceções desde aquela época, por exemplo, o ano de 1910 e de 1930, porque por questões políticas o censo não foi realizado, tá? Mas o fato é que, desde então de 1890, tá? O primeiro tinha sido em 1872, mas a partir de 1890 começou a se fazer o censo de década em década. Ou seja, desde lá, desde o final do século 29, e nós já estamos aí terminando a segunda década do século 21, né? Então, desde lá do final do século 19, nós temos dados importantes sobre a população, sobre o crescimento, a partir dos censos, tá? Essa palavra censo é um termo latino, porque lá na antiga Roma tinha um cargo político na República Romana que era o censor, que era o responsável justamente por cuidar desses dados da população, principalmente na questão de arrecadar imposto. Afinal, o governo precisa saber quantas pessoas tem no seu território para saber quanto de imposto eles vão cobrar do povo, né? Bom, aqui no Brasil, a gente tem um órgão específico do Estado que faz o censo, entre outras coisas, que é o IBGE, tá? O famoso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi fundado ali, então, na primeira metade do século XX, mais especificamente no ano 1934, tá? Esse órgão, que é muito atuante, tá? O IBGE, nas pesquisas, nas estatísticas brasileiras, nas estatísticas que são importantes sobre o povo brasileiro, então já dura aí bastante tempo, né? Décadas aí de serviço. Você atualmente, inclusive, né, falando do nosso contexto atual, o IBGE está fazendo um serviço importante na questão do combate ao coronavírus. Lá eles estão fazendo uma pesquisa, ligando nas casas para ver se as pessoas já tiveram sintomas, assim por diante. Ou seja, é um instituto que faz as pesquisas, que faz os censos, tá? Que conta a população. Tá? Isso é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o instituto que faz os censos aqui no Brasil, tá? Então, pessoal, quando a gente está estudando essa demografia, tá? As características da população, a gente percebe que ao longo da história, a densidade demográfica ou o número da população, assim por diante, eles vão mudando, geralmente vão crescendo, às vezes numa taxa mais acelerada, e às vezes numa taxa um pouco mais devagar, né? Às vezes cresce, em determinada década cresceu tantos por cento, sei lá, 3, 4% da população. Em outra década cresceu 2%, né? Então, ou seja, diminuiu o ritmo do crescimento da população. A gente, para poder analisar todos esses dados, a gente precisa ter conhecimento sobre alguns conceitos muito importantes, tá? Então, veja bem, para entender a demografia, tá, as mudanças demográficas de uma população, a gente tem que conhecer 4 conceitos e os seus dados. Então, veja bem, são os conceitos que estão aparecendo aí para vocês. A gente vai falar quais são eles agora e daí eu vou comentar um por um, tá? Então, vamos lá. Primeiro conceito importante para a gente entender as mudanças demográficas, tá, de uma população, de um povo, assim por diante. Primeiro, taxa de mortalidade. Depois, a taxa de natalidade, depois o crescimento vegetativo e o crescimento demográfico, por fim, tá? Então, esses conceitos, eles são fundamentais para a gente entender as mudanças demográficas de um determinado povo, de uma determinada população, tá? Então, vamos ver agora, de maneira individual, aí, cada um desses conceitos para ficar bem claro para a gente, tá? Bom, em primeiro lugar, o que é então a taxa de mortalidade? Bom, pessoal, a taxa de mortalidade, como o próprio nome diz, né, a palavra mortalidade já nos lembra morte, né, falecimento, a taxa o número de pessoas que falecem, tá? Ou seja,
Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem em determinado ano, certo? A gente sempre faz esse cálculo, tá? Na demografia, na geografia, a partir de ano, né? De um ano para o outro, que daí fica mais fácil da gente analisar essas mudanças, mas também pode analisar grupos maiores de anos, tipo a cada 10 anos, quantas pessoas morreram no Brasil, isso é possível também, tá? Mas para ficar melhor e mais preciso e mais fácil da gente trabalhar, o IBGE e os institutos responsáveis por isso, as pessoas que analisam esses dados, elas fazem isso de ano em ano, tá? Bom, a taxa de mortalidade, então, é o número de pessoas que morrem em determinado ano em relação à população total de um território, tá? Geralmente, essa taxa é calculada levando em consideração a quantidade de mortes, né, óbitos, a cada 1.000 habitantes. Ou seja, quando eu estou falando de taxa de mortalidade, pessoal, imagine aqui comigo, no ano de 2019, vamos pensar o ano passado, né? Não, esse dado não é o dado correto, tá? Só estou pensando um exemplo aqui para vocês, preste atenção. Digamos que no ano de 2019, para cada 1.000 habitantes da cidade de Curitiba, morreram 80. A cada 1.000 morreram 80. Isso aí é a taxa de mortalidade, tá? É o número de mortes em relação à população geral. Então... no Brasil, que tem 208 milhões, cerca de 208 milhões de habitantes, no ano de 2019 morreram lá cento e tantos mil. Enfim, isso é a taxa de mortalidade, é o tanto de pessoa que morre comparado com o tanto de pessoa que tem. E fica mais fácil calcular isso se a gente dividir a população sempre de 1.000 em 1.000 habitantes, né? Então, nossa, a taxa de mortalidade de Curitiba tá alta porque tá lá 100 mortes por 1.000 habitantes, está muito alto. Comparado lá com outra cidade aqui do interior que a taxa de mortalidade está apenas 40 mortes a cada 1.000 habitantes, certo? Então, para a gente entender essas mudanças populacionais, eu tenho que conhecer a taxa de mortalidade. Tá? Lembrando que nessa taxa de mortalidade estão compreendidos os óbitos, as mortes, devido às mais variadas causas, né? Então pode ser mortes por acidente, mortes por homicídio, doenças naturais e assim por diante, certo? Até, né, uma nova doença que surge, né, como por exemplo ali o caso do coronavírus, vocês estão vendo lá, está tendo uma grande discussão. Esse é o número de mortes, será que é um pouco menos, será que é um pouco mais? Como que está sendo notificado isso? Por que é tão importante a gente se preocupar com esses números? Para poder entender a taxa de mortalidade no nosso ano, né? Quantas pessoas morreram no Brasil em determinado ano, certo? Entenderam o que é taxa de mortalidade? Espero que sim. Se não, por favor, volte um pouquinho aqui para a gente poder, como eu falei, todo o conceito que a gente está vendo aqui é muito importante para o nosso entendimento sobre a demografia, certo? Bom, segundo conceito importante para entender demografia, taxa de natalidade. Veja bem, natalidade vem de natalício, que significa nascimento. Taxa de nascimento, pessoal. A gente viu antes a taxa de mortalidade e também temos a taxa de natalidade. Então, o que seria essa taxa de natalidade? É o número de pessoas que nascem em determinado ano em relação à população total de um território. É o contrário da taxa de mortalidade, certo? Ou seja, no mesmo esquema lá dos 1.000 habitantes, digamos então que, nossa, no ano de 2019, em Curitiba, nasceram 30 pessoas, né, 30 crianças, né, 30 bebês, para cada 1.000 habitantes. E isso é a taxa de natalidade da cidade de Curitiba no ano de 2019, por exemplo. Tá? Não que isso seja, né, pessoal? É só um exemplo. Então, a taxa de natalidade é isso. É o número de pessoas que nascem ao longo, ou melhor, é o número de pessoas que nascem comparado com o número de habitantes. Tá? Essa é a taxa de natalidade. E a gente precisa saber disso, porque não adianta também a gente só pesquisar quantas pessoas morreram no último ano. A gente também precisa saber quantas pessoas nasceram para poder comparar esses dados e ter o número real da população, certo? E isso vai ter uma influência direta no tamanho da população. Se tiver morrendo muito mais gente do que está nascendo, ou seja, se a taxa de mortalidade está muito mais alta do que a taxa de natalidade, a tendência é que o número absoluto da população vá diminuindo, né, pessoal? É óbvio isso. Tudo bem? Bom, nós temos então, né, quando a gente compara a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade, tem um conceito importante, que é o chamado crescimento vegetativo. Ou seja, crescimento vegetativo é simplesmente o número que é resultado da diferença
entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, certo? Ou seja, eu comparo a taxa de natalidade, quantos nascimentos tem por 1.000 habitantes em determinado ano, e a taxa de mortalidade, quantas mortes tem, quantos óbitos tem. Eu comparo essas duas taxas e o resultado disso é o crescimento vegetativo de um povo. Ah, professor, quer dizer então que se eu sei o crescimento vegetativo, eu sei quantos por cento uma população cresce? Ainda não, pessoal, porque tem outros fatores também que são importantes. Não é só a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade que é importante para a gente conhecer os dados da população de um determinado país. Estudar, tá, esse crescimento ou decréscimo, porque o número da população também pode diminuir, tá? Mas isso a gente chama de crescimento demográfico, tá? Então, o que seria esse crescimento demográfico? Justamente, a gente pega o crescimento vegetativo, que eu acabei de explicar, e a gente compara com o saldo migratório. Isso aqui é um conceito importante também, eu não coloquei de maneira separada aqui, mas preste bastante atenção. Vocês sabem muito bem o que é migração, né? Na verdade, a gente tem, na migração, ela é composta por duas coisas, pela imigração, com I, e pela emigração, com E. Vocês sabem disso. Então, quando a gente está falando de saldo migratório, é a diferença que tem entre o tanto de pessoas que imigram e o tanto de pessoas que emigram. Imigrante é alguém que vem de fora para dentro do país. Emigrante é alguém de dentro do país que vai para fora, certo? Então, se eu tenho os dados do crescimento vegetativo, tá? Que, como eu falei, é a comparação entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Se eu tenho o saldo migratório, que é a diferença entre imigração e emigração, juntando isso, aí sim eu tenho o dado que a gente queria chegar, que é o crescimento demográfico de uma determinada população, certo? Então veja bem, ó, vamos analisar aqui alguns gráficos para a gente exemplificar isso aqui. Ó. Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução da população residente do Brasil, certo? Em milhões de pessoas. Lembra que eu contei para vocês que o primeiro censo tinha feito lá em 1872? Então veja bem, nesse censo de 1872, apontou que viviam no Brasil, que residiam no Brasil, um pouco menos que 10 milhões de pessoas, cerca de 9.900.000 pessoas, certo? Galera, só para vocês terem uma ideia, olha como é que muda o crescimento populacional. A cidade de São Paulo, hoje em dia, que é a maior cidade do Brasil, ela tem quase 13 milhões. Então, só hoje em dia, a cidade de São Paulo tem mais habitantes do que todo o território brasileiro em 1872. Olha como é que muda, né? Olha como é que é o crescimento demográfico de uma população, certo? Então, nesse gráfico, a gente tem aqui, ó, mais ou menos de 10 em 10 anos, até chegar no último censo de 2018, que apontou, tá? E a gente calcula, então, a nossa população brasileira atualmente na base de 208 milhões, né, de habitantes, de pessoas que residem. Ou seja, o povo brasileiro tem quantas pessoas hoje em dia, mais ou menos? Cerca de 208 milhões, tá? Mais precisamente está em torno ali de 208 milhões 404 mil habitantes, certo? Ou seja, olha a curva aí, né? Olha só como é que cresceu, né, a densidade demográfica do povo brasileiro. O crescimento demográfico realmente foi crescendo muito desde o primeiro censo até o último censo, tá? Outra maneira da gente analisar também esses dados demográficos de uma população é ver por porcentagem, tá? A gente vê a porcentagem de quantas pessoas tem, ou melhor, a porcentagem de quantas pessoas cresceram, né, de um determinado ano até o outro, certo? Então, por exemplo, se a gente comparar aqui, ó, o censo de 1872 com o de 1890, a gente vai ver que a população brasileira cresceu um pouquinho mais de 2%, tá? Tá vendo? Então, isso, ó, é sempre esse efetivo populacional, ele é sempre do censo de um ano para o outro e assim por diante. Sempre que tem essa medição, a gente vai comparando essa taxa de crescimento, certo?
Ou seja, pessoal, por esse gráfico aqui, ó, veja bem, olha, isso aqui é interessante da gente pensar também. Ó. A gente tem esse crescimento aqui, ó, mais alto desses que já foram medidos no Brasil, não é atualmente. Atualmente o nosso crescimento, em porcentagem, ele não está tão acentuado assim. Veja bem, a época, a década que a porcentagem de crescimento da população brasileira foi mais elevada foi entre as décadas de 50 e 60 do século passado, ou seja, mais ou menos ali de 1950 até 1960 foi quando a população brasileira estava crescendo mais, tá? A porcentagem da população brasileira estava com maior crescimento por ano, certo? Que era cerca de 2,99%, quase 3% de crescimento ao ano. Hoje em dia, como vocês podem ver na última informação coletada, a gente está numa taxa de crescimento de 1,17% por ano. Então a gente diminuiu muito o crescimento, tá? Veja bem, pessoal, a gente tem, o crescimento continua. Desde aquela época, como a gente viu, o número da população não parou de crescer, mas de ano a ano, a porcentagem desse crescimento vai oscilando, certo? E por que hoje em dia o crescimento ainda está tendo crescimento, mas por que o crescimento está mais lento do que antigamente, se comparado ali, por exemplo, com 1950 e 1960? Veja bem, pessoal, a gente tem principalmente a questão da mudança cultural em relação à taxa de natalidade nas famílias brasileiras, tá? Nesse período ali de 1950 a 1960, a taxa de, por exemplo, de crianças que nasciam por família era muito maior. As pessoas tinham mais filhos do que elas têm hoje em dia, tá? É só pensar na sua família. Geralmente é assim, né? Geralmente a nossa geração tem ali, professor, eu tenho 2 irmãos, tenho 3 irmãos. A minha mãe, ela teve 10 irmãos, né? Porque lá os meus avós tiveram 10, 11 filhos, enfim. Então, sendo um pouco exagerado, né? Mas vocês entendem. As gerações mais antigas, elas tinham muito mais filhos do que na nossa cultura hoje em dia. E isso influencia diretamente na porcentagem do crescimento da população, tá? Então, essa diminuição da aceleração do crescimento populacional brasileiro, um dos fatores é isso, pessoal, é justamente essa diminuição do número de crianças por família. Enquanto outros povos de outras culturas orientais, por exemplo, esse dado que eu falei para vocês, essa diminuição do número de crianças por família, isso aí está comum em todo o Ocidente, tá? De maneira geral, diminuiu o número de crianças por família. Mas a gente tem outros países, outras culturas, principalmente orientais e tal, que eles ainda têm, né, uma taxa elevada um número elevado de crianças por família, certo? Então, pessoal, veja bem, todas essas informações, né, complexas, esses dados aí, eles servem para a gente poder fazer essa leitura, tá? E é importante a gente ter essa leitura da população brasileira, porque como eu falei lá no início da aula, se a gente não consegue, a gente precisa dos dados da população. Porque sem os dados a gente não consegue entender os problemas, as diferenças, e aí a gente não consegue buscar as mudanças necessárias, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, vocês podem revisar todos esses conceitos que a gente viu, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, crescimento vegetativo, saldo migratório, porque são todos conceitos muito importantes e que vão servir de base para a gente analisar e aprofundar o nosso conhecimento sobre as características da população brasileira, da demografia brasileira, certo? Espero então que vocês tenham uma boa semana de estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.